Olá, tudo bem com vocês? Demorei um pouco, mas estou postando, preparei agora, né, sobre o capítulo 4 do livro As 12 Mulheres da Bíblia, de Leonete Batalha, né? Eu às vezes olho um pouquinho para baixo para pegar aqui meu roteiro, porque como vocês sabem, meu vídeo não tem edições, não tem. É uma conversa, né? É uma resenha livre sobre o que eu tô aprendendo com os exemplos dessas mulheres. E o capítulo 4 é sobre a história de Ruth, uma história linda, romântica, um amor de amizade, um amor de uma mãe para filha, uma mãe que na verdade era uma sogra, um amor de um resgatador, né? E Ruth é um nome que significa bela companheira e amizade. Eu não sabia desse significado e tem tudo a ver com essa história, né? Ruth foi tão companheira, tão fiel, que ela é citada na genealogia de Jesus. E o filho dela, né, foi pai de Jessé, ou seja, avô do rei Davi. É um livro curto, 4 capítulos. Eu vou pincelar algumas situações da história, porque eu acho que quem não conhece essa história é interessante pegar e ler os 4 capítulos na Bíblia. Numa sentada, gente. Vocês vão ver uma história simples, muito bonita e que fala muito também da fidelidade e da confiança no Senhor. Ela, o livro era original do livro de Ruth, foi separado aliás, do livro de Juízes, ele foi separado e hoje é um livro à parte no Velho Testamento. O contexto dele é em torno de 126 anos antes do nascimento do rei Davi, mais ou menos no mesmo tempo do sacerdote Eli, que foi aquele que viu Ana, esposa de Eucana, orando para engravidar pelo nascimento de Samuel, que vai ser o próximo capítulo, né, do livro, que nós vamos ver a história de Ana. O amor de Ruth e sua sogra eram muito bonitos. O que aconteceu? Noemi, que significa amarga, a sogra de Ruth, tinha 2 filhos. Eles moravam na terra dos Moabitas. Esses 2 filhos eram casados com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa, não sei como se pronuncia. As 3 ficam viúvas, numa situação de fome muito difícil. O que Noemi faz? Com a viuvez, ela pergunta para as 2 noras: vocês querem voltar para a casa da sua família, né, para a parentela dos seus pais, ou vocês querem seguir comigo para Belém? Orfa voltou para a casa dos pais dela, fez sua escolha, e Ruth seguiu com Noemi. A autora, Leonete, ela é estrangeira, eu não sabia disso, e ela narra no decorrer dessa história as dificuldades que ela teve em ser uma africana, criança, e que veio migrar para terras brasileiras, né? E ela sofreu muito bullying pelo seu sotaque, e esse bullying marcou a vida dela toda. Aí ela pincela, ela traz no capítulo um pouco sobre o bullying. O bullying é um assunto muito sério, muito importante. Hoje até cyberbullying, né, acontece nas escolas. Eu não vou me alongar aqui no bullying, né, que não é o objetivo da resenha, mas a gente pode, se vocês quiserem, né, comentar um pouquinho sobre o bullying, tá aberto aos comentários ou compartilhar alguma experiência que você vivenciou, que resolveu sobre o bullying, seriam comentários interessantes no, 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 no vídeo, né? Desculpa a falha, né? E o bullying deixa marcas, mas pode ser resolvido, né, gente? É um problema sério. Bem, mas vamos voltar a Ruth, né, a nossa personagem. Ela perdeu o marido, o passado era triste, mas ela queimou as pontes com o passado e foi com a sogra dela em busca de um futuro. De um futuro que ela teve que atravessar, queimar as pontes
e ter uma fé confiante e pensar na promessa de Deus, nas promessas que nós vemos na Bíblia, nas promessas que nós lemos diariamente. É importante a gente ter isso na nossa mente. E aí eu trago o versículo do Salmo 121:3. Não deixará vacilar o teu pé. O Senhor não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, o Senhor, não tosquenejará. Deus está sempre de olho na nossa vida. Ele não nos deixa. Por mais difíceis, complicadas escolhas. Ruth tinha uma origem politeísta e ela conheceu o Deus de Israel através da sua sogra e do seu sogro, né, e do seu marido. E ela confiou naquele povo que fazia festas em comemoração aos milagres de Deus na vida deles. O estudo sobre as festas do povo judeu, que até hoje eles fazem, é maravilhoso. São festas poderosas, né? Assim, de alegria, de história, de gratidão ao Senhor. É muito interessante. Bem, não há nada de errado, né, em fazer escolhas, mas a gente tem que fazer escolhas usando a nossa inteligência emocional, a nossa razão, fazendo projeções e entregando tudo ao Senhor. Ruth deve ter entregue as escolhas dela ao Senhor. E às vezes a gente faz escolhas precipitadas, na emoção, e temos consequência com isso. E temos que assumir essas consequências, né? Eu vou ler um pedacinho que a autora coloca, abre aspas. Quem faz uma escolha tem que analisar os prós e os contras dessa decisão. Ruth sabia que a sua escolha ia mudar sua vida junto com a de sua sogra. Então temos que fazer escolhas conscientes, sem agir com domínio das emoções. E aí quando Ruth escolheu, ela falou sobre fidelidade à sua sogra. Então no versículo 16 e 17 do capítulo 1, que é um versículo muito usado em casamentos, né? A Ruth fala assim: não insista que me deixes, que eu não te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não a morte me separar de ti. Então, é um versículo muito usado em casamento, né? O pessoal acha que é uma coisa assim, uma fala de um homem para uma mulher, ou de uma mulher para um homem, mas na verdade é uma fala de uma nora para uma sogra. Olha que sogra especial que deveria ser Noemi, né? É muito bom a gente ter uma boa sogra. Eu tenho uma boa sogra, Deus me deu esse privilégio. Escolhas por amor, em meio do luto, confiando em um Deus diferente, que seria seu provedor. E ela foi num pacto de fidelidade com a sua sogra. E aí, chegando em Belém, o que elas iriam fazer? Duas viúvas, numa época antiga, em que as mulheres sofriam, tinha uma lei que as protegia, que era que toda a colheita que caía dos carros, as viúvas, os órfãos poderiam pegar. Então Ruth tinha que ir atrás da colheita, pegar aquela sobra de colheita para a sobrevivência dela e de sua sogra. E ali elas fariam farinha, ou venderiam, ou trocariam por outros produtos para a sua sobrevivência. Então Ruth plantou fidelidade à sua sogra, sustentou a sua sogra e colheu o que semeou. Porque sua sogra é parente de Boaz. Boaz significa força, rapidez. É um nome que aparece como um personagem citado também em 1 Crônicas, né? Que ele era parente da Noemi, acaba sendo marido de Ruth, e ele a resgata, né? Então, a autora cita assim: sempre haverá um escape.
Há um momento da vida que aparece uma situação onde será preciso fazer uma escolha. E nesse momento acontece a virada. Não é o acaso, mas a eterna providência, cuidados divinos de um Deus que tem prazer em amar, cuidar e abençoar. Deus cuidou de Ruth, uma moabita. Deus cuidou de mim, ela, a autora, né? Por ser uma africana. Deus cuidará de todos, independentemente de sua nacionalidade ou de seu país de origem. Bem, eu vou deixar na descrição alguns versículos, né? E eu não vou contar como Boaz tomou Ruth. Foi ela obedeceu uma sacada da sua sogra, né? Que sabia das leis. E aí ele ia no final do capítulo, porque o pessoal fala muito do começo, né, do versículo que eu li, falando dos convites de casamento, mas no final do livro de Ruth, o capítulo 4, as mulheres disseram a Noemi, né, a sogra: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um remedor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs em seu colo e foi sua ama, o filho de Ruth. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E comentem, curtam, conversem comigo, analisem, façam suas críticas, façam suas escolhas. Até o capítulo 5.